Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar nossa leitura bíblica, tendo mais conhecimento, mais sabedoria do próprio Deus, revelação, as direções, como diariamente nos é revelado pela sua palavra. E aqui, dando continuidade, Josué 18 e 19, eu estarei lendo hoje o restante da divisão da terra. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou-se a tenda do encontro. A terra foi por eles dominada, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim, dividam a terra em 7 partes. Judá ficará com o seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que assim fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Rubem e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança, lá no leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. E quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: Vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens então partiram e percorreram a terra e descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. E saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. Lá do norte, a sua fronteira, começava o Jordão, passava pela encosta no norte do Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron Baixa. E da montanha que fica de frente Bet-Oron no sul, a fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental, e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. E a fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fonte de Neftoá. A fronteira descia até o sopé da montanha que fica de frente do vale de Bin Rinom, ao norte do vale de Refaim. Depois então prosseguia descendo pelo vale do Rinom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, e chegava até em Rogel, e fazia então uma curva para o norte, ia para Ensemes, continuava até Gililote, que fica de frente da subida de Adumim, e descia até a pele de Boã, filho de Rubem, e prosseguia para a encosta norte de Bet-Araba, e daí descia para Arabá, e depois ia para a encosta norte de Bet-Ogra, e terminava na Baía, norte do Mar Salgado, na foz do Jordão do sul, e essa era a fronteira do sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental, e essas eram as fronteiras que demarcavam todos os lados a herança dos clãs dos Benjamim. E a tribo do Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emeque, Quesis, Bet-Araba, Zemarim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Geba. Eram 12 cidades com seus povoados. E Gibeão, Ramá, Berote, Mispa, Quefira, Moça, Requém, Iriel, Talara, Zelá, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Eram 14 cidades com seus povoados. E essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Então, olha, tudo repartido da forma como Josué realmente ordenou, conforme eles mapearam a terra. E assim foram indo, dando a terra clã por clã. E aqui no 19, as terras da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte caiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba ou Seba,
Muladá, Azarte, Zuá, Balá, Azem, Eutoade, Betu, Ormá, Ziclaque, Bet, Marcobate, Azar, Zuza, Bet, Liboate e Saruém. Eram 3 cidades com seus povoados. Aim, Rimon, Éter e Assa, 4 cidades com seus povoados. E todos os povoados ao redor das cidades até Balat e Beer, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Então, houve aqui realmente uma retirada de algo que foi dado a uma tribo que já tinha demais, e assim então dividiu para os seus irmãos. E na terceira vez a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride, de lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabesete e se estendia até o ribeiro próximo a Joquineão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado nascente, em direção ao território de Quislote Tabor, e prosseguia até Daberate e subia para Jafiá. Depois continuava para o leste até Gat-Efer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte a fronteira voltava até Hanatom e terminava no vale de Iftiel. Aí também estavam Cartate, Naal, Siron, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. E essa cidade com seus povoados foram herança de Zebulon, clã por clã. E assim foi, na quarta vez saiu a sorte para Issacar, clã por clã. O seu território abrangia Jezeel, Queslote, Sunem, Rafaim, Sinon, Anarat, Rabite, Quisson, Ebes, Remete, Eugeni, Euhadad, Bet, Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Zazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. Vamos contar agora cada povoado. Olha só quantas cidades que eles venceram, guerrearam e possuíram a terra em herança. Na quinta vez a sorte saiu para Aser, clã por clã. O seu território abrangia Eucate, Ali, Betém, Exaf, Malaque, Amad, Missal. Ao oeste da fronteira alcançava o Carmelo, Asion, Belilate. De lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Eftiel. E ia para o norte, para Bet-Emek, Niel, passando por Cabu à esquerda, Hebron, Reob, Amon, Caná, até Sidom, a grande, e depois voltava à fronteira, voltava para Ramá, e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Roça, terminava no mar, na região de Aquizab, e uma Efec e Reob, eram 22 cidades com seus povoados. E essas então foram a herança da tribo de Aser, clã por clã. E aí sim foi de Naphtali, também toda essa cidade, nós estamos lendo aqui, cidades fortificadas, cidades que eram realmente povoadas. Aqui a de Naphtali eram 19 cidades, e assim então foram dada herança tribo por tribo ao clã de Naphtali. E assim Dan caiu a sua sorte pela 7ª vez, e aí então as cidades que foram realmente dadas a ele, tribo por tribo. E aí, olha só aqui o que aconteceu. Mas a tribo de Dan, no 47, teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso, atacaram Lecém, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. E também se estabeleceram em Lecém, ele era o nome de Dan, por causa do seu antepassado. E essas cidades, olha só, com seus povoados, foram herança da tribo de Dan, clã por clã. E assim, as terras dadas ao próprio Josué. E quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor lhe tinha ordenado. Deram-lhe uma cidade que lhe havia pedido, Timnat Será, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, o chefe dos clãs das tribos de Israel, repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor. A gente está tendo encontro e assim terminaram de dividir a terra. Então a divisão foi feita, Josué tomou a sua parte, assim cada tribo teve realmente ali o que ele era de herança, aquilo que lhe foi ali entregado pelo próprio Deus. Uns tiveram que tomar força, conquistar, realmente lutar, e enfim. Então
olha, tudo está escrito, relatado, a cada delimitação, né, ou cada limite de cada cidade, como eles tinham que fazer, como foi mapeada. Como eu já falei, com isso hoje nós temos as nossas delimitações de casa para casa, bairro para bairro, limitações de diversos lugares, cidade por cidade, estado por estado, país por país, enfim. Então, você vê que tudo isso até hoje, no dia de hoje, assim é feito, é cumprido. A herança, ninguém pode tomar nada de ninguém, a não ser a força, enfim, guerras. No dia de hoje não se faz mais isso, né? E tantas coisas mais. É necessário que a gente possa então estar disposto a obedecer ao nosso Deus, porque Ele sim tem o poder de dar a vitória a cada um de nós. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender, para que Ele venha nos abençoar, para que Ele venha nos consagrar ainda muito mais e que a Tua presença faça a diferença sobre a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez vamos neste momento orar ao Senhor, meu Pai, crer e clamar ao Senhor que o Senhor venha fazer justiça, que o Senhor venha operar o sobrenatural sobre nós, porque nada pode invalidar, nada pode impedir o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar em se cumprir sobre a nossa vida. Que a tua presença, a tua essência, meu Pai, ela fale conosco, fale no nosso coração, fale na nossa alma, e que tudo seja feito, Jesus, para que a tua glória venha ser manifesta sempre sobre a nossa vida, como foi no passado. O Senhor operou milagres e maravilhas, o Senhor fez acontecer, meu Pai, maravilhas em meio ao teu povo, libertou esse povo mão forte, deu a herança, meu Pai, dessas terras até que o leite e mel, conforme o Senhor fez a promessa ao pai Abraão, e assim se cumpriu de forma literal, meu Pai, sobre cada vida. Então que assim se cumpra também sobre nós, porque somos heranças conforme, somos herdeiros conforme a promessa feita ao pai Abraão. Nós somos herdeiros conforme essa promessa, meu Pai. Então que se cumpra sobre nós, meu Pai, literalmente a sua palavra e a sua vontade. Então que assim se cumpra, meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço sempre, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Toma posse disso, creia, confia na palavra, Ele há sempre de te surpreender, te abençoar, te prosperar ainda muito mais, porque nada e ninguém pode invalidar o agir do nosso Deus, porque Ele é poderoso para isso e muito mais, em realizar uma obra maravilhosa sobre as nossas vidas, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. O que precisar, pode contar conosco sempre. Nossas orações, em nome do Senhor Jesus.